faça o que for preciso. Por mais que demore, me prometa que encontrará o caminho de casa. Furiosa, Me prometa isso. Não. Quando se trata sobre grandes histórias, tem sempre um momento em que o herói ou protagonista da mesma volta para casa, sempre com mais ganhos, mais visão e mais vivência. Um conjunto de escopos que ele adquiriu durante toda a sua jornada, o que é merecido, mas nem sempre é assim. Por quê? Bom, antes disso, permita-me te contextualizar. Senhoras e senhores, liguem seus motores! A carta que você vê sobre a mesa é sobre o tema do vídeo, ou seja, Mad Max. Por que eu escolhi este vídeo e linkei este título? Bom, anteriormente eu havia feito este desenho que você vê aqui, e eu já havia feito um vídeo sobre ele, mas acabei perdendo ele, porque reiniciei o meu telefone sem querer e tudo mais. Perdi alguns vídeos, mas estou a regravar e isso me levou novamente a uma questão que aprendi recentemente enquanto lia o livro Roube como Artista. Neste livro tem um trecho em que ele diz que à medida que nós damos conselhos para outras pessoas, é como se nós estivéssemos a aconselhar os nossos próprios eus do passado. E isto mudou todo o rumo daquilo que seria o vídeo, porque ao ler o roteiro anterior, eu vi que eu estava a aconselhar o meu próprio eu do passado e talvez esse não seria o melhor conselho. Então, se isto é o que eu vou passar para a minha audiência, que tal uma visão um pouco mais atual? Então, carta sobre a mesa e só falta levantar a questão, que no caso será: por que nem todos merecem voltar com recompensas para casa? E para isso nós vamos utilizar o filme Mad Max para analisar as diferentes formas de visão que cada um de nós pode ter e por que nem todos merecem sim voltar com aquilo que provavelmente lhes era devido para casa. Bom, quando eu assisti o filme Mad Max, eu curti muito e fiz um desenho, que é este que vocês podem ver aqui, né? E para além deste desenho, né, tem a carta cá e os pequenos post-its, acho eu, sei lá como é, ainda não dei nomes a esse tipo de coisas, né, mas vamos ver com o tempo, porque eles vão ter durante alguns vídeos também. Então, nelas é onde eu descrevi os três personagens principais deste filme, e a qual eu vou linkar as pessoas a eles, né? Ou seja, temos o Dementus, que aparentemente é o vilão, temos a Furiosa, que aparentemente é a protagonista, e temos o Immortan Joe, que também aparentemente é um vilão. Por que eu utilizo a expressão aparentemente? Porque a ótica que eu quero apresentar aqui neste vídeo é sobre as visões de mundos, embora de forma curta, de cada um. Logo, se eu apresentar diversas visões, eu não posso me inclinar sobre simplesmente uma conforme o filme é escrito, né, que no caso é sobre a visão de Furiosa, que ela aí passa a ser a protagonista, ou seja, a boa da história. Se invertesse este ângulo, talvez as razões de cada um desses outros protagonistas tivesse mais sentido e nós nos identificaríamos melhor com elas. Portanto, utilizo essa expressão um pouco mais neutra sobre os mesmos. Bem, se for já para dizer logo de cara qual dos personagens elencou muito com a minha história, eu diria que é da Furiosa, embora é estranho ela ser mulher, né? Não é só porque eu sou homem, é por isso que eu digo que é estranho. E também não só, né, ela é a protagonista, logo tem essa viés toda aí já induzida, mas não é tanto isso. Bom, seguimos, né? Começamos mesmo com ela, Furiosa, né? De uma forma ampla, ela descreve uma história que é muito comum pelo mundo todo, que ou seja, é uma criança separada dos pais, não quando ela nasce, mas bem quando ela já pode guardar memórias. Esta criança é separada dos pais e nela é marcada um momento muito crucial, que é distinguido por dois grandes sentimentos, que é o de dor e o de aceitação. Estes dois sentimentos guiam muito a vida desta pessoa. E, a meu ver, não é comum essas pessoas se entregarem ao vitimismo, mas sim ao sentimento de superação, porque provavelmente elas têm a tendência
de querer mostrar o seu valor de uma maneira muito expressiva para o mundo. Essa é uma visão curta sobre elas. Agora, tem outro tipo de pessoa que nós podemos dizer que é dementos. E se fosse para dizer que tem um ponto na vida das pessoas em que as coisas mudam, para o dementos ou para os dementos, seria aquele momento em que é simbolizado por uma perda. No caso dele foi de um familiar, mas vamos tentar transportar para expressões mais abrangentes, não só de um familiar. Podia ser perda financeira, podia ser perda material, podia ser qualquer tipo de perda, mas algo que enraiza profundamente no seu sentimento e a sua vida é movida pura e simplesmente através deste único ponto. E aí vem os Immortal Joes, idealistas, pessoas que são movidas por ideais pelas quais eles mesmos morreriam. Isso nós podemos ver muito em pessoas com um cunho religioso forte. Quem desses três tipos não merece voltar com uma boa recompensa para casa? São os tipos dos Immortal Joes. Estes aqui, os idealistas, eles não merecem voltar com nada para casa, nada. Bem, vamos falar ainda sobre os outros pontos e que eu já vou sustentar porque é que eu digo isso, né? Repara para o tipo demente. Este é um tipo de pessoa que realmente já sofreu muito. Eles geralmente voltam com coisas para casa, mas para eles serve de nada, porque eles não definiram bem os seus valores. Eles acreditam que é preciso suprir algum buraco dentro deles para que eles realmente sejam felizes. E isto é verdade, mas como eles preenchem é que costuma ser algo de natureza um pouco tóxica, não saudável. E eles voltam com coisas para casa, merecidas, afinal, são do tipo de conquistas que eles tanto buscam, mas no fim sempre acabam tristes. Isso não significa que é algo bom. Eles voltam, merecem, mas não acabam bem. Os tipos como Furiosa têm um pouco de mais chances de sair felizes nessa história. Por quê, né? Porque pessoas geralmente separadas dos seus próprios pais, elas têm carências emocionais e suprem isso com contato com outras pessoas para suprir esse buraco. E esse contato muitas das vezes é positivo. E elas até acabam aprendendo alguma vez em sua vida a autossuficiência, o que faz toda a sua jornada ter valido a pena. Já os tipos como os Immortal Joes, que é o que eu quero fechar com eles, eu os enxergo como pessoas que querem mudar o mundo, pessoas com ideias tão fortes que transportam isso para fora de si, consumindo o seu próprio ego. Mas, se elas vivem para isso, não é justo que isso os consuma. Querer mudar o mundo é uma tarefa muito grande, maior do que nós mesmos. Então, se você quer fazer isso, não é justo que isso acabe se sobrepondo sobre ti, acabe incluindo os teus próprios desejos em prol dos outros. Como, por exemplo, o que eu já citei, né, os religiosos, né? Eu também sou, na verdade. Mas não é justo, apesar de transformarem essa visão numa visão nobre, mas não parece lá tão aconchegante em alguns ângulos, que não se ganhe nada aqui na Terra, que você faça tudo e morras por isso, sem nada, simplesmente assim, que os teus próprios sonhos, objetivos e desejos acabam engolindo-te a ti em prol dos outros. E se o voltar aos seus fosse o retornar a casa, então talvez eu devesse mudar o conceito e achar que estes aqui são os que mais merecem receber algo. Bom, é isso que eu posso extrair de um pequeno desenho e umas horas de filmes bem assistida. Meu nome é Lee Edson, peço desculpas pela gripe, deve ser por isso que a minha voz está a soar assim, acho eu. E por fim, por favor, deixe o seu like e um comentário sobre qual dos personagens mais você gostou e qual talvez pudesse ser o seu tipo só nessa história, porque verão muitos mais outros. Bom, até o próximo vídeo. Eu vou deixar um aqui bem na tela, muito bom, fala sobre psicopatia, com a probabilidade que todos nós temos de ser um devido à sociedade em que nós vivemos. Então clique nele que nos vemos daqui a nada.